se aproximar, os filisteus se aproximam. Israel, quando vê os filisteus, o inimigo se aproximando, ele quer se armar e se arma. Só que a igreja não está orando, não está jejuando. Como é que vão vencer uma guerra? Não, mas vamos lá, porque nós somos o povo de Deus. Mas foram se armar. O que aconteceu? Um resultado, para resumir: 4.000 homens mortos. 4.000 homens mortos. Deus começa a, como se fosse assim, no linguajar paraense, cutucar os homens de Deus e dizer assim: olha, vocês vigiam, vão orar, vão jejuar, vão largar o mundo, porque eu quero agir no meio de vocês. É 4.000 mortos, mas ninguém não vem aí. Aí de repente alguém chega e dá notícia, aí os presbíteros, os anciãos se levantam e dizem: epa, peraí, por que nós perdemos essa batalha? Por que os anciãos não procuraram antes saber se eles estavam bem para ir para a guerra? Porque geralmente nós somos assim, nós só vamos procurar médico depois que a gente adoece. Aqui, ó, prova disso. Estou procurando remédio agora depois que eu gripei. Por que eu não me preparei antes? Não, peraí, nós não podemos perder uma batalha. 4.000 crentes mortos. 4.000 crentes mortos. Traz a arca da aliança. Sabe quantos quilômetros está aproximadamente a arca da aliança de lá? De Siló, de lá? Entre 30 e 40 quilômetros. Traz! Aí o povo quer a presença do Senhor no meio da batalha. Mas não procurou orar antes, não procurou jejuar antes. Mas agora eles querem, amém. Traz. Levaram a arca da aliança. E como resultado dessa grande caminhada, que eu achei interessante, porque eu acho interessante, é que quando é solicitada a arca da aliança, aqueles que estavam fazendo a massa do nosso linguajar popular, dentro da igreja, namorando, juventude, adolescentes, obreiros, namorando, se prostituindo. E a prostituição, ela geralmente a gente fala, a gente pensa logo entre homem e mulher, canal, né? Mas a verdade, eram vários tipos de prostituições. Ofni e Finéia estavam arrasando, namorando com todas. Aí quem é que vai junto com a arca da aliança? Ofni e Finéia, os responsáveis. Uma liderança fracassada espiritualmente, irmãos, leva o rebanho todinho a se perder e a sucumbir a uma guerra espiritual. Sabe qual foi o resultado, para resumir? 30.000 mortos. Por causa de duas pessoas, líderes. Eu também sou. Quando nós vermos, observar, saber que existe alguém que não está bem espiritualmente e moral, vamos agir para que nós não venhamos ter percas, para que nós não venhamos ter mortes espirituais. 30.000 mortes. Só que ainda não estava assim bem. Aí teve um dos soldados que estava na guerra, saiu, fugiu, correu, entrou em Siló, dá a notícia para a cidade. De repente ele ouve aquele alvoroço, diz assim: o que aconteceu? Meu Deus,
primeiro pensamento de Eli? Foi nos seus filhos? Não. Foi na arca da aliança. Mas por que essa preocupação da presença de Deus na nossa vida não vem logo? Por que nós queremos dar prioridade àquilo que é terreno e deixar a presença de Deus para depois? Aí o nosso chefe, ele está sentado, dá notícia para ele, cai atrás, quebra o pescoço, morre. A nora, esposa de Finéias, estava lá atrás, ouvindo a conversa. A Bíblia diz que ela sentiu uma forte dor, deu à luz a um filho, as mulheres ajudaram, e ela não teve nenhuma reação, não falou nada, mas o nome da criança foi a glória de Israel. E acabou. Será que Israel aprendeu a lição, irmãos? Os filisteus se preparam, levam para sua terra. 7 meses se passaram. 1, 2, 3, 4, 5 cidades. De repente, começa a sentir uma dor nas suas partes. Todo mundo sabe aqui o que é a hemorroida. Olha, o que teve de gente que morreu e o que teve de gente que ficou doente de hemorroida não foi pouco. E ainda, para piorar mais, até o plantio deu uma praga de rato que ia acabando com tudo que eles tinham plantado. Aí os filisteus reuniram os adivinhos, os anciãos, disseram: olha, nós temos que fazer alguma coisa, vamos mandar embora daqui esse negócio, dessa arca aqui dos israelitas, porque esse negócio vai matar nós tudinho. E agora, como que nós faz para tirar essa arca daqui? Porque tem gente que quer a presença de Deus na sua vida, mas não sabe como lidar dela. Aí lida de qualquer maneira. Aí o que acontece? Destruição, morte, doença. 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da Santa Ceia, ele diz: analise-se o homem a si mesmo. Aí, porque tem muitos que estão doentes e outros que já até se foram, dormiram. Porque querem a presença, mas não sabem como lidar com elas e vai lidando de qualquer maneira. O ímpio não sabe como lidar com a presença de Deus. O que ele vai fazer? Não, peraí, os anciãos chegaram lá com as cabeças brancas, disseram: olha, é o seguinte, faz uma carroça nova, pega 2 vacas, cria nova, coloca dentro, coloca a arca em cima, faz lá umas molduras dessas hemorroidas, coloca dentro do recipiente, lá da arca, e ó, deixa essas vacas seguir, prende os filhos dela, deixa elas embora. Aí, queridos, nós observamos a arca chegando a Bet-Semes. Quando a arca chega em Bet-Semes, o povo fica feliz, porque saiu de dentro da terra dos filisteus e agora está se aproximando de Israel. Só que o povo de Israel recebe a presença de Deus, que era a arca, mas também parece que não faz muito caso. Ainda consagraram Eleazar para cuidar da arca, mas ficou aquele negócio monótono.
Eu faço isso na igreja onde eu dirijo. E às vezes nós não paramos para entender que a liturgia quem tem que dar para nós é o Espírito Santo. Roboticamente Israel foi empurrando com a barriga, 20 anos se passaram e nada aconteceu na casa de Abinadab. E a presença de Deus estava lá. Quantos anos que você é crente? Que você tem a presença de Deus dentro da tua casa, mas que você é a mesma pessoa, nada mudou. Sabe o que é isso? Monotonia. Sabe o que é isso? Crosta espiritual. Quem é eletricista sabe do que eu estou falando. Aquele pozinho que gera na emenda dos fios, que não deixa a energia passar de um fio para o outro, ainda não tem contato de lá para cá. Quando chega na metade, corta o contato. Tem a presença, deixa passar. Mesmo assim, alguns curiosos foram lá, olharam e parece que não estava bom para Israel. 70 homens morreram só porque olharam para dentro do carro. Se não te colocaram para fazer alguma atividade e mexer naquilo que pertence à casa do Senhor, espera que eu tenho. Espera alguém te pedir para tu ir lá. Porque a curiosidade matou 70. Quando morreram 70, o pessoal lá de Kiriat-Jearim receberam a notícia. Alguém chegou lá e disse: vamos buscar. E vamos buscar. Levaram para Kiriat-Jearim a arca do Senhor. Irmãos, 20 anos se passaram. E naquela situação que Israel estava vivendo, alguém tinha que se levantar. Porque o povo estava acabado, frio, derrotado.